sentado ao lado dele Lázaro, que há 4 dias estava podre, agora estava dando glória a Deus. E o pior, a Bíblia diz que as pessoas iam para Betânia não só por conta de Jesus, mas só em olhar para Lázaro já aceitava a mensagem do Evangelho, e isso impactava aquela geração. Os escribas foram inspecionar, voltaram e disseram tudo o que havia ocorrido. Aí, para tirar a nossa esperança, disseram: vamos matá-lo. Aleluia. Não adianta mais prendê-lo, vamos matá-lo. E agora procuraram ele para matar, com os 2 objetivos: primeiro, denegrir a sua imagem; segundo, afastar essa ideia dos discípulos, porque para eles eram ignorantes, não eram os melhores dentre os melhores. Prendem Jesus de uma forma abrupta. Veja que a prisão de Jesus, os discípulos correram, só 2 ficaram de longe, e mesmo assim um negou, dizendo que não conhecia, e um dos mais próximos. O interessante é que a partir daqui, se você ler a lei, o que o judaísmo pela lei sustentava, Deuteronômio, era que maldito de Deus era todo aquele que fosse pendurado no madeiro, crucificado. Pela lei romana era vergonha. Então pegaram os 2 pontos mais pejorativos, tanto da lei como da lei de Roma, da lei de Moisés e da lei romana, para matar Jesus, para denegrir totalmente a sua imagem e afastar toda a possibilidade de a obra continuar. Ou seja, então levam Jesus à cruz. Veja que a morte de cruz era um projeto que tinha tudo para dar certo para eles. A regeneração era quase que impossível. Delaceraram Jesus, levaram ele ao ápice da vergonha e o ápice do sofrimento. Mas a Bíblia diz que com tudo isso ele não desistiu. Quando o crucificam, ele 3 horas da tarde expira, pagando o preço, trazendo agora, contrariando o inferno e o judaísmo, que dizia vai acabar, mas com o grito de liberdade, ele estava acessando a Deus, os gentios, já que os judeus menosprezaram, ele estava abrindo acesso aos gentios. Veja que no grito de independência, o véu se rasgou. Os judeus, pela lei, pelo judaísmo, não tinham acesso direto a Deus. Agora os gentios, pelo grito da cruz, o véu é rasgado e o acesso foi aberto. Agora não tem mais véu. Diga para quem está ao teu lado: não tem mais véu. Agora o acesso é livre. Então agora a gente pode adorar. Mas foi embora a esperança. Não foi suficiente. Os discípulos desertaram. O mais íntimo dos mais íntimos desviou. A mulher mais crente, ou uma das mais crentes do Novo Testamento, Maria Madalena, no 3º dia vai ao sepulcro, não na esperança de ver Jesus vivo, mas para embalsamar o resto mortais do seu corpo. Quando ela entra no sepulcro, que chega, a pedra estava afastada, e quando ela olha dentro, estava vazio. Ela sai e vai chorar fora. Vem 2 anjos e pergunta a Maria: ô mulher, por que choras? Ela diz: porque levaram o corpo do meu Senhor. Olha o desespero. Os anjos dizem a ela: não, Maria, ele está vivo. Não precisa desesperar. A morte não pôde o vencer. A morte não pôde o sustentar. Não foi suficiente.
Ela viu o homem passar, pensou que era o jardineiro. Veja que os anjos não conseguiram convencê-la. Quando ela viu o homem, correu: jardineiro, jardineiro, se tu o levaste, diz-me aonde o puseste que eu vou buscar. Olha como era ela crente. Aí a voz diz: Maria. Aí ela entende: Raboni, sim, Maria, sou eu. Não me abrace, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vá e diga a seus irmãos e meus irmãos que eu vou voltar para Galileia e vou esperar um por um lá. Eu vou esperá-los na Galileia. Veja o que Mateus diz. Enquanto elas corriam para avisar os discípulos, os soldados acordaram do impacto e correram para o templo. Chegaram no templo, disseram aos sacerdotes que Jesus estava vivo. Foi uma provocação urgencial de uma reunião da cúpula. O que fazer para parar aquela notícia? Aí subornaram os soldados, sintetizando, para que eles não contassem que Jesus estava vivo, mas que Jesus estava morto, que enquanto eles dormiam, os discípulos roubaram o corpo dele. E pela corrupção, os soldados aceitam o dinheiro e olha a gravidade, espalham em Jerusalém. Qual era a gravidade? É que Jerusalém estava lotada de pessoas piedosas do mundo todo. Porque cerca de 17 nações de vários idiomas estavam ali. E isso era notório. E enquanto eles espalhavam que Jesus estava morto, Jesus estava restaurando os discípulos. Foi atrás de Pedro, que estava desviado, restaurou Tomé, restaurou os feridos, foi buscar de volta os discípulos de Emaús e estabilizou. Agora, depois de 40 dias, ele vai aos céus. E a notícia era que Jesus continuava morto. Quem disseminava a notícia? Olha a diferença: os soldados. E quem apoiava os soldados? O poder religioso, por meio dos sacerdotes. E o judaísmo era a voz de Deus para os judeus. Então o judaísmo, por meio dos soldados, divulgavam em Jerusalém e adjacência que Jesus estava morto. Ou seja, e os escribas ratificavam isso. Então eles tinham apoio religioso, eles tinham o apoio do sinédrio, que era o apoio jurídico, eles tinham o apoio educacional, que era o apoio dos escribas, e tinha o poder econômico, e ainda tinha o poder político de Roma. Tudo estava do lado dos soldados. E do outro lado, agora Jesus vai aos céus, e a única mensagem, a única coisa que deixa para os discípulos não é dinheiro, não é poder econômico, é só a promessa: fiquem aí em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles vão se esconder, vão com medo da represália. Olha que não era muito, cerca de 120. Quem você acha que tinha mais probabilidade de vencer? A notícia negativa ou a notícia dos discípulos? Porque o judaísmo, veja que a gente está se baseando nele, tinha todo o poder, volto a dizer, econômico, jurídico, educacional, por meio dos escribas, e pelo poder político de Roma, que eram os soldados também. Então veja, agora trancado, com medo, estava um grupo de cerca de 120 crentes, pobre, sem dinheiro, nem para se hospedar tinha, sem fama, chamados de mentirosos, chamados de ladrão, incouto, iletrado, sem cultura, e só tinham a promessa de que o Espírito vinha. Qual lado você escolheria? Com 10 dias, depois que Jesus sobe, 50º dia, a cidade lota mais ainda, era Pentecoste, e o Espírito Santo vem. Ele não vai no templo, era tempo de Pentecoste, o templo estava enfeitado, tinha ouro, tinha celebridade, tinha famoso, tinha gente rico. Ele não vai lá, ele vai aonde estava os ignorantes, mas cheio da promessa e da esperança, e desce lá onde ele estava. Jerusalém tinha poder de homem, o cenáculo tinha poder de Deus. Cerca de 120 crentes fazem um barulho tão grande
que chama a atenção de toda Jerusalém.